deixa eu dizer, eu quero também expressar minha alegria de estar aqui com vocês, e o privilégio que eu tenho de falar aos irmãos nesta manhã, porque eu entendi que os irmãos estão neste mês de outubro, celebrando os 503 anos da Reforma Protestante, que foram começados por Martinho Lutero, todos os demais reformadores, não é? Quando ele foi lá na porta da igreja do castelo e afixou ali as suas 95 teses no dia 31 de outubro, a gente celebra os 503 anos dessa data assim tão marcante, não é? E os irmãos poderão visitar aqueles temas quentes, não é? Que suscitaram, né, os grandes debates teológicos da Reforma Protestante. E essa reforma, da qual, aliás, todos nós aqui somos legatários, colocou literalmente a igreja de cabeça para baixo, né? E quando a gente olha para trás, a gente consegue então perceber que esses assuntos que mudaram a vida da igreja podem ser resumidos em 5 grandes lemas. É difícil a gente resumir um grande movimento, não é, em poucas palavras, mas eu percebo que os irmãos estão, né, inseridos nessa tradição em que nós resumimos, não é, os grandes assuntos da reforma nos grandes lemas, nos 5 solas, não é? Sola fide, somente a fé; sola gratia, somente a graça; solus Christus, Cristo somente; sola Escritura, somente a Escritura; e a glória, somente a Deus, só lhe deu glória. Esses foram os temas quentes da reforma, e eles foram causas assim de debates complicados, né? Especialmente o nosso tema de hoje, que é o sola fide. Muito basicamente, a disputa sobre a questão da fé aconteceu logo cedo na Reforma Protestante, porque o catolicismo dos dias, não é, da Reforma insistia que a fé era algo que nós trabalhávamos em nós mesmos, não é, que nós tínhamos um certo mérito na produção da fé, como se fosse uma obra nossa, não é? E Martinho Lutero disse que não é nada disso. Ele percebeu que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, não é? E que a nossa contribuição é nenhuma, que a justiça que a gente recebe pela fé, ela é toda de Cristo, e que a própria fé não é obra nossa, não é dom, é dom de Deus, não é Deus quem dá para a gente. É por isso que o Sola Fide basicamente ensina que a gente tem que se lançar completamente, de corpo e alma, nos braços do Senhor Jesus Cristo. E Lutero tinha essa preocupação. Ele via que a condição do povo da igreja era terrível. Pessoas que estavam completamente entregues a crendices e superstições. Agora mesmo, aliás, com bastante tristeza, enquanto eu dirigia de São José dos Campos para cá, ali na Via Dutra, eu vi literalmente dezenas de pessoas se dirigindo a pé até a cidade de Aparecida do Norte, julgando que naquele gesto, que parece ser uma fé autêntica, cooperavam de alguma maneira para que pudessem receber as bênçãos de Deus. Lutero entendeu que não era assim. Ele entendeu que a gente não tem nada, e que a gente não é nada, que a gente precisa de Cristo, que Ele é nosso tudo. E ele entendeu que a fé, portanto, era uma dessas matérias vitais da vida da igreja. É por isso que ele defendeu a justificação pela graça mediante a fé como um leão. Por que é mesmo vital? É da maior importância. É vital porque o nosso primeiro ato de obediência como cristão se dá pela fé. A fé é onde tudo começa. É onde tudo começa como crente que a gente é, que a gente professa ser. A fé é o nosso primeiro passo na vida cristã. A fé é a resposta que nós damos à chamada do Evangelho. É pela fé que a gente recebe o Evangelho, é pela fé que a gente recebe Cristo, é pela fé que a gente recebe as promessas. É a fé. A fé é aquele primeiro amor que a gente devota a Jesus, quando a gente entende que é Ele quem faz tudo por nós. A fé também é uma declaração de falência, é uma declaração da nossa falência espiritual. É o reconhecimento de que sem Cristo nós estamos perdidos, estamos, que nem o Palmeiras, sem esperança, totalmente perdidos. Mas ainda mais, a fé é o que sustenta a nossa vida cristã, é o que sustenta a nossa caminhada, é o que mantém a gente são e que mantém a gente de pé. É a fé que traz a gente de volta para Cristo. É a fé que traz a gente para o culto. É a fé que faz a gente cantar.
é a fé que faz a gente orar, é a fé que sustenta essa caminhada nossa na luta que a gente tem contra o pecado e na busca por santificação. É a fé que faz com que os nossos olhos enxerguem a beleza de Cristo e admirem-no e adorem-no. A fé é o que faz a gente olhar para frente, é o que faz a gente perseverar. A fé é o que alimenta realmente a nossa esperança. A fé é o começo, o meio e o fim da vida cristã. A fé sempre leva a gente de volta para Jesus. É a fé. Nós somos gente de fé. A fé é o começo da nossa corrida. É o começo da nossa corrida, é a largada da corrida. Mas aí talvez você diga assim: tá bom, pastor, joia. Mas e quando falta fé? Quando a gente está no meio da corrida e a fé acaba? Pastor, eu lembro disso tudo que você está falando. Isso é legal. Eu lembro quando eu comecei com bastante fé na minha vida cristã. Eu lembro quando me evangelizaram, eu lembro até o nome do meu evangelista. Eu lembro do nome do pastor que me batizou. Eu lembro do primeiro amor, eu lembro daqueles primeiros passos na vida da igreja. Eu lembro quando eu respondi aquele evangelho cheio de entusiasmo. Eu lembro quando o meu coração ardia por Jesus, ardia pela igreja. Mas daí a vida veio, né? E aconteceu. E a realidade se impôs. E vieram as lutas. E eu tive lutas. Tive decepções. Desapontamentos. Tive perdas. Sofri traições, e a fé foi se machucando, foi diminuindo, foi se encolhendo, foi ficando pequenininha. E agora? Às vezes a gente parece que está dentro daquele poema do Carlos Drummond de Andrade, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora? Cadê a fé? É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje de manhã. Quando a fé falta, quando a noite esfria, quando a gente quer jogar tudo para cima, quando a gente quer chutar o balde. Então, para isso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro dos Salmos, a mini Bíblia que nós temos no Salmo. E eu peço que você abra no livro 3 dos Salmos, capítulo 73, Salmo 73, Salmo de Asaf. Peço que você acompanhe a leitura que eu farei do texto. Estou usando aqui a Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra de Deus: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como manto. Os olhos saltam-lhes da gordura do coração, brotam-lhe fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, aí já teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror.
como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com o teu conselho, depois me recebe na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Senhor, nós te bendizemos por tua palavra santa. Pedimos que o Senhor nos fale por meio dela nesta manhã. Amém. Muito bem. Este salmo que a gente acabou de ler aqui é um desabafo, né? É o desabafo de uma alma cansada, de uma alma machucada. Aqui a gente tem uma oração honesta, muito sincera e até um pouco cruenta, não é? De Asaf. Quem é Asaf? A Escritura fala sobre Asaf para a gente no primeiro livro de Crônicas, capítulo 6, versos 39 a 34. E informa a gente que Asaf era um levita. Ele era um ministro de louvor. Ele era um poeta, um músico, um homem de alma sensível, responsável pelo louvor e dirigia 288 levitas que foram designados para o cântico no tabernáculo, porque ele é do período anterior à construção do templo. E ele musicou alguns dos salmos de Davi. E ele mesmo é autor de pelo menos 11 salmos, começando com esse 73 até o Salmo 83. E nessa oração de Asaf, desse coração sensível, a gente também verifica aqui, percebe um coração machucado, mais ainda, indignado, irado. E aí ele pega essa oração, que ele musicou, que ele levou diante de Deus, e coloca diante de todos nós, não é? Tantos séculos depois, nós estamos aqui diante dos sentimentos mais íntimos de Asaf, porque ele entendeu que muitos do seu próprio tempo e das gerações vindouras, inclusive da nossa, compartilhariam desses mesmos sentimentos que ele revela ter tido aqui nessas palavras. Então, guiado pelo Espírito de Deus, ele coloca essas palavras todas, que muitas vezes são palavras não ditas por nós, mas que estão ali no nosso coração, se remexendo. E ele é sincero aqui, a gente percebe, ele literalmente mandou a real para a gente, nas palavras dele. Ele expressa aqui a indignação com a realidade que ele vê à sua volta, e aquilo não faz sentido para ele. Não faz, e aquilo começa a mexer com o coração dele, e a abalar a sua fé. Corrupção, maldade, violência, vaidade, luxúria, traição, mentira. Essas coisas estavam pululando a terra, e o pior de tudo, o vilão se dá bem no final. Ele é como aquele sujeito daquela novela dos anos 80, e aqui eu revelo a minha idade, que ele sai no final, né, daquele último capítulo, tendo enganado todo mundo, dando banana para todo mundo de dentro do avião. Ele se deu bem. Os outros todos, com perdão da expressão, são otários. Ele se deu bem. E para Asaf isso não faz sentido nenhum. Ele não entende por que o ímpio prospera na sua impiedade. Como que ele sai impune? E aí ele chega a dizer que sente até uma certa inveja deles. Olha só a expressão que ele usa aqui. Quer dizer, ele está dizendo que ele gostaria também de desfrutar dessa mesma alegria que esses ímpios demonstram ter.
mas ele não consegue. Ele só consegue sentir raiva. E ele está com a fé abalada. A fé dele está machucada. E olha que a gente está falando de um homem crente. Mais ainda, de um homem maduro na fé. Mais ainda, de um sacerdote, de um levita, um músico, alguém que servia no tabernáculo e que ajudava as pessoas na sua adoração. E isto revela para a gente, irmãos, que é possível que o crente passe por episódios muito reais e muito dolorosos de incredulidade, de ceticismo, de indignação, de tristeza, mesmo envolvido nas atividades eclesiásticas, mesmo envolvido nas rotinas espirituais da nossa religiosidade. É possível ainda assim estar com a espiritualidade carcomida, corroída, machucada. A alegria foi embora, a plenitude foi embora. Talvez ele fosse alguém que valorizava o povo de Deus, a aliança e tudo mais, mas em algum momento, todo aquele drama do ritual no qual ele se envolvia ali, com o sacrifício e tudo mais, fez até mais sentido do que o conteúdo que aquilo comunicava para ele. E essa foi a situação de Asaf. Ele está mal. E ele sabe disso. Ele faz um raio-x do coração dele, da alma dele, né? E ele percebe que a coisa não está legal, que a situação dele está feia. E é com esse nível de honestidade que ele vai revelar para a gente que mesmo com a fé abalada, ele tem um caminho de saída. Ele vê como as coisas são, não está alegre com a situação dele, mas antes de cair no desespero e na desesperança, antes de jogar tudo para cima, de chutar o balde, sabe o que ele faz? Ele ora, ele vai a Deus em oração. Pensa um pouquinho nas palavras de Asaf. Mesmo quando ele destila amargura, ele começa do jeito que a gente tem de começar, né? Ele diz: Deus é bom. Com efeito, Deus é bom para com Israel. De alguma maneira, essa declaração inicial de Asaf é o que vai preservar a sua sanidade, é o que vai preservar o seu equilíbrio mental, emocional, e acima de tudo é o que vai preservar a sua fé, mesmo que ela esteja num fiapo. Ele declara aqui uma realidade sobre Deus que é absoluta e que é determinante. Deus é bom. Que declaração importante é esta que ele faz? Porque isso vai informar tudo mais que ele fará. Não importa o que aconteça, não importa quais sejam as circunstâncias, não importa o tamanho dos nossos problemas, não importa o tamanho dos problemas do mundo ao nosso redor, Deus é bom. Mesmo diante da maldade humana, mesmo face a todas as injustiças que estão ao nosso redor, mesmo diante de um mundo hostil a Deus, mesmo diante de um mundo hostil ao povo de Deus, Deus permanece bom. Mesmo diante das dúvidas e dos medos que ele tinha pessoalmente, ele diz: Deus é bom. Mesmo diante dos meus fracassos, mesmo diante das minhas contradições, mesmo diante até mesmo da minha frieza e da minha fé abalada, Deus permanece bom. Porque a bondade de Deus é um atributo da sua natureza, é um atributo moral de Deus. A Escritura vai dizer em todas as suas páginas que Deus, o Deus Santíssimo, é benigno. Isso significa que em todos os seus pensamentos, em todas as suas palavras, em todos os seus atos, Deus permanece sempre muito bom. Tudo que vem de Deus é bondade. É Deus quem estabelece, aliás, a própria noção do que seja bondade. Deus é bom, e Ele ainda dirá: Deus é bom para mim. Ele entende que essa bondade de Deus não é algo abstrato, mas é algo profundamente pessoal. Ele diz: Deus é bom para com Israel. Ele faz parte do povo da aliança, do povo alcançado pela bondade de Deus, do povo para o qual Deus se revelou. E ele diz então que Deus é bom para com o seu povo. Ele torna essa bondade de Deus algo muito experiencial, muito pessoal, muito verdadeiro, muito real na sua caminhada de vida. Ele parte dessa certeza que Deus, de pura bondade, havendo trazido um povo para junto de si, vai permanecer sempre junto desse povo.
E aí ele vai dizer que Deus é bom para com os de coração limpo. Quer dizer, o que ele está dizendo aqui? Que Deus expressa a sua bondade para aquelas pessoas de fé. Porque a limpeza do coração é algo que Deus mesmo faz. Ele quem purifica o coração do homem. E isto se dá mediante a fé. E ele parte dessa certeza. Está confuso, está indignado, está chateado, mas ele parte dessa certeza. E é essa certeza que vai ajudar Asaf a ganhar perspectiva diante das coisas confusas e difíceis da vida. Diante das perdas, do luto, das coisas que não fazem sentido ao nosso redor e que machucam a nossa fé. É isso que vai tirá-lo daquele oceano de dúvidas. É essa certeza que vai dar força para ele conseguir colocar a cabeça acima do nível do cinismo, da ira, da raiva que ele sentia, da amargura que já estava tomando conta do seu coração. Mas ele precisou comer um saco de sal primeiro, para chegar nesse ponto. Ele precisou de uma caminhada, e ele conta para a gente essa caminhada que ele teve. Olha as coisas que ele diz aqui dos versos 2 a 14. Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Aí ele vai descrever a vida do ímpio e dizer que aquilo não faz sentido nenhum para ele. E eu chego a ter inveja desses caras. E ele fala então com essa honestidade sobre esses sentimentos que o assaltaram. Ele coloca o seu caso, fala das suas dúvidas, fala do seu dilema. E isto, meus irmãos, atente para isso. Isto revela a importância de nós sermos honestos quanto aos nossos medos, quanto às nossas dúvidas, quanto àquelas coisas que nos deixam confusos. Ele disse que por causa dessa confusão, ele ficou com os pés trôpegos, ele mal consegue ficar de pé. E você sabe que a palavra fé não aparece no Velho Testamento, mas a noção de fé está toda presente ali. E uma das noções mais importantes de fé no Velho Testamento é firmeza. E ele está dizendo que aqui os pés dele não estão mais firmes. Ele esteve então perto de sair do caminho de Deus, perto de perder a sua fé, perto de ceder à descrença, ao cinismo e à amargura. E aí ele explica, ele via aquelas coisas todas, chegava a sentir inveja. Ele vê o político que roubou muito dinheiro, que ficou impune. Ele vê o juiz que, ao invés de julgar as causas com honestidade, solta por meio dos seus muitos habeas corpus os culpados. Ele vê os representantes políticos usando retórica para enganar os incautos, enquanto faz a festa e a farra com a verba pública. Ele vê essas coisas, ele vê meias verdades, vê as intrigas, vê os bandidos sendo celebrados, quem sabe nas redes sociais dos seus dias. Ele vê essas coisas, os artistas atacando a palavra de Deus, o próprio Deus. Vê os valores da ética cristã sendo todos espezinhados por gente de fora e às vezes até de dentro da comunidade. E essas pessoas ainda estavam se dando bem, ganham muito dinheiro, são saudáveis, são bonitas, parece que estão sempre alegres, desfrutando dos melhores prazeres, frequentando os melhores restaurantes, dirigindo os melhores automóveis, cheios de bens, cheios de acesso à cultura, à educação, e não estão nem aí para quem faz as coisas direito, para quem é reto, para quem cumpre as leis, estão dando bananas para todo mundo. E ele vê tudo isso, e ele fica com raiva, causa indignação no seu coração, porque o bandido está se dando bem, dá gastura nele, ele não aguenta. Aí ele fala assim, olha, fazer o bem não compensa. Olha a honestidade dele. Fazer o bem. Por que eu vou ser justo na terra? Não compensa. O mundo é dos espertos. Quase que ele cede à brasileira lei do Gerson, né? O mundo é dos espertos. E aí ele sentiu-se tentado até abandonar a fé. E aqui eu queria fazer uma breve reflexão antes da gente seguir adiante no texto. Algumas aplicações. Sabe quando acontece esse tipo de coisa?
quando a gente tira Deus da equação e a bondade dele. Um moralismo por si só, sem transcendência, leva a gente à loucura e ao cinismo. Aí é melhor seguir o que o apóstolo Paulo falou: sem Deus, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Deus precisa estar sempre no centro, porque é Ele que dá sentido ao caos de tudo que a gente vê ao nosso redor. É Ele que nos dá um senso de justiça, é Ele que nos dá um senso de pertencimento, é Ele que nos dá um senso de identidade, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos assegura, por meio das suas promessas, que todas estas coisas serão vindicadas. É Deus. Portanto, no meio da nossa luta, no meio da nossa indignação, da nossa ira, quando a gente se vê, a gente se percebe engajado já naquelas brigas, por questões políticas, por questões de saúde, por questões do que quer que seja, quando a gente percebe que a gente está sendo movido por ira, por indignação, por amargura, lembra da bondade de Deus, porque é isso que vai colocar as coisas no eixo de novo, é isso que vai informar a sua fé, é isso que vai mostrar para você que essas coisas todas que acontecem, além de efêmeras, elas todas serão vindicadas. Ainda mais, há um segundo ponto do que Asaf ensina para a gente, quando ele expressa aqui honestamente a sua indignação, é que nós não podemos viver guiados pelas circunstâncias, senão a gente fica ansioso. Ansioso, sabe o que é? É aquele que coloca o foco naquelas coisas que preocupam a gente e perde perspectiva, perde as outras coisas de vista. Vou mandar longe o microfone ali. Isso que é ansiedade. Aí a gente fica ansioso e o coração da gente fica pesado, porque a gente não consegue mais enxergar em perspectiva. A gente enxerga só aquele problema, e aquele problema então ele se torna gigante, e tudo na vida da gente é em torno daquilo. A gente não pode se guiar pelas circunstâncias, dos problemas, das lutas que a gente enfrenta. Elas vêm, mas elas também vão. Ainda mais, Asaf ensina para a gente aqui que esse discurso de autocomiseração, de autopiedade, é um discurso furado. Olha só o que ele chega a fazer aqui, gente. Ele faz algo que a gente faz também, né? Eu posso falar por mim. Ele se compara com os ímpios. Ele pega aquelas pessoas todas e se coloca ali numa condição de comparação com eles. Parou para pensar que às vezes a gente faz isso? A gente sempre precisa de uma referência, e a referência da gente acaba sendo a pior possível. A gente olha aquilo então, e a gente se indigna porque a gente se compara. Sabe o que você está fazendo quando você se compara com o ímpio? Você está usando ele como a sua régua de medir. Então, o que define para você o que é bom, o que é justo, o que é prazeroso, o que é pleno, é aquilo que o ímpio está fazendo? Que loucura! Não é isso não, gente. O que define para a gente o que é bom, o que é santo, o que é pleno, vem de Deus, não vem do ímpio. Isso é loucura! E é por isso que ele cai nessa autocomiseração, em automisericórdia, em autopiedade. Parece aquela raposinha do desenho: ó vida, ó céus, ó azar. Ele está se dando bem e eu não. No final ele quer ser como o ímpio, não quer ser como Deus. E aí isso deixa ele cego. Cego pela ira, pela inveja. E eu acho que eu fiz bagunça aqui. Pronto, estraguei tudo aqui. Vem aqui alguém me ajudar aqui. Será que eu consigo sozinho? Não tem problema não, gente. Essas coisas acontecem. É bom para colocar a gente no lugar da gente. Obrigado, Jonas. Eu vi que o Jonas já estava aqui, ó, com o microfoninho aqui do lado. Deu certo, gente? Deu, né? Estão me ouvindo bem? Atenção, 1, 2, 3. Cego, amargura, ira, né? E sabe, gente, esses sentimentos, eles destroem a gente, tá? Eles destroem.
Amargura, ira, indignação. Dá gastura isso, gente. Cuidado, vai nascer uma úlcera no estômago. Fica assistindo muito jornal aí, né, vendo os noticiários, aí fica bravo no trânsito. Calma, calma. Fica tranquilo. Tiago fala disso na epístola dele. O caminho da impiedade é um caminho de destruição. Aliás, Asaf vai falar isso para a gente daqui a pouquinho, né? E aí, por que a gente sente tanta ira dessas coisas? De repente a gente se percebe, sabe o quê? Admirando o ímpio, curtindo as páginas de Instagram da vida desses caras aí, né, que parecem exibir uma beleza, uma santidade pagã. É isso? Porque é falsa. Mas tem um momento de virada aqui, no verso 15. No verso 15 ele fala, se eu pensar em falar essas palavras, aí eu já teria traído a geração de teus filhos. Sabe o que ele está dizendo aqui para a gente? Que ele quis mesmo chutar o balde. Que ele ficou com vontade de jogar tudo para cima, mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele nem foi para a internet para dizer tudo o que ele estava pensando, não. Não é? Nossa geração parece que gosta de usar a internet como se fosse um diário dos dias antigos, né? Tudo que a gente está sentindo, a gente vai lá e põe para todo mundo ver. Mas ele não faz isso. Ele não permite que as dúvidas dele servissem ali como uma pedra de tropeço até para as pessoas ali da comunidade. Ele era um levita. Ele era alguém que tinha responsabilidade como um sacerdote de conduzir as pessoas para Deus. Então, ele resolve essas questões profundas da alma com Deus. Não, eu não fiquei falando essas coisas, eu não fiquei destilando veneno, eu não fiquei derramando amargura sobre as pessoas. Se eu tivesse feito isso, eu teria traído a geração dos teus filhos. Não, em vez disso, ele leva para o Senhor a sua tristeza. Ele foi a Deus, porque ele sabe que Deus é a fonte da sabedoria, é a fonte da graça. Em só refletir para compreender isso, verso 16, achei muito pesada a tarefa para mim. Olha o verso 17 que ele diz. Sabe o que ele fez? Ele entrou no santuário e começou a pensar no fim desses homens. E aqui, gente, Asaf está dizendo para a gente que o drama do culto, o drama do sacrifício do cordeiro, daquela fumaça santa que subia ao Senhor, do cordeirinho sacrificado, do sangue derramado, que de alguma maneira era ali o pagamento por sua própria impiedade, pelo seu próprio pecado, mas que também representava a propiciação que era feita pelo pecado, e que com isto o perdão era recebido por fé e assegurado pelo próprio Deus, e que este drama do culto, do santuário, é o que enterneceu o seu coração endurecido. Ele foi para o culto, gente, ele foi para a igreja, ele foi para o tabernáculo, no meio dessa confusão toda, foi ali que ele encontrou sentido e resposta para esses dilemas todos. E a gente não pode, meus irmãos, subestimar a importância do culto na vida da gente, e para alimentar a fé que sustenta a gente. Quantas vezes, você pode se responder para si mesmo, você entrou aqui nesse lugar, ou no lugar de culto, em algum momento da sua vida, com raiva? Às vezes porque veio brigando com o cônjuge no caminho, ou porque teve uma semana muito difícil, porque está lidando com perdas, perdeu o emprego, está sem grana, as coisas estão difíceis, parece que Deus não está respondendo as orações, e aí você tem um problema atrás do outro, aí você está vendo seu vizinho se dar bem, aí você vem para o culto e você vem com raiva. Quantas vezes aconteceu de você chegar assim, meio cansado, meio abatido, meio amargurado, não é? Com vontade de jogar tudo para cima, mas aí você ouviu um cântico, ele nem cantou, mas ouviu,
Aí veio alguém aqui e orou. Veio uma outra pessoa que abriu a Bíblia e leu a Bíblia. De repente, alguém vem e faz uma confissão de pecados. Aí vem uma outra pessoa e abre as Escrituras, e com todas as fragilidades de quem fala. E, gente, por favor, né? A fragilidade da gente que fala é óbvia. Óbvia, é evidente. Nem eu sei porque eu estou aqui falando para os irmãos. Mas aí a gente ouve aquilo e Deus usa, não é? A proclamação da palavra. Aí você ficou 1h30 nesse espaço. E aí quando você sai daqui, seus problemas não desapareceram não. Continuam lá. Não é mágica, gente. Mas seu coração já não está do mesmo jeito que estava quando você entrou. Quantas vezes isso aconteceu com você? Quantas vezes? Você cantou no final e falou, olha, tá certo. Deixa eu dar um passo para trás, deixa eu respirar, deixa eu acalmar. Faz sentido, a vida faz sentido, Deus está aqui. Deus está aqui. E Ele usa esses atos de culto como um bálsamo, muitas vezes para curar o coração machucado da gente. Para despertar a fé que está ali, às vezes pequenininha, imperceptível. Foi isso que Asaf fez. Ele foi lá para o santuário, subiu ali naquele monte, onde estava aquele tabernáculo, começou a pensar até no futuro dos ímpios. Nos versos 18 a 20 ele diz o que ele pensou. Ele pensou, olha, isso aí vai ter fim. Eles serão cobrados por sua impiedade. Essa maldade toda que a gente percebe, ela vai acabar. E aí, ele viu que, quando a fé faltou, ele tinha nas promessas de Deus, do shalom prometido, da vindicação da causa da justiça, ele tinha nessas promessas o alimento que ele precisava, a água que ele precisava para matar a sua sede, o alimento para satisfazer aquela fome de justiça que ele tinha. O seu senso de justiça ficou todo renovado. Ele lembrou que para Deus o tempo não é nada. O tempo faz sentido para a gente, né? A gente, aliás, não consegue se perceber como um ser vivente sem tempo, sem espaço e sem número. Tira isso da equação, você se desaparece. A gente precisa de tempo, espaço e número. Mas Deus não precisa de nenhuma dessas coisas. Tempo não é nada para Deus. E ele começou a refletir nisto. Que a palavra de Deus, um pouquinho que ele tinha, só os 5 primeiros livros da lei, talvez alguns poucos registros de crônicas, alguns poucos registros dos livros históricos, bem pouquinho de Bíblia, alguns salmos, bem pouquinho, mas suficiente para levá-lo a refletir que Deus faz promessas e Deus as tem sustentado e cumprido todas elas na história do seu próprio povo. Deus tem livrado o seu povo, o povo da aliança, ao longo de séculos. E Ele promete que estará sempre junto dos seus, e estas promessas agora alimentam o coração de Asaf. Ele sabe que Deus vindicará a causa do justo, que Ele destruirá o perverso, que a maldade um dia vai ter fim, que o shalom de Deus vai se estabelecer na terra. E aí ele segue falando sobre isso. Quando ele ficou com o coração amargo, verso 21, quando lá dentro a coisa estava feia, as entranhas se comoveram, embrutecido e ignorante, como um irracional na presença de Deus. Quando ele estava desse jeito, quando ele estava com a alma já deformada, né? Isso ensina para a gente que às vezes a gente pode chegar longe na amargura do coração. Se a gente deixar, a alma fica numa condição de feiura muito grande. Fica.
Se a gente deixa o veneno escorrer, ele vai corroendo tudo, gente. E ele olhou e falou: olha, a coisa ficou ruim. Mas ele viu que essa condição aí de desgraça do coração que ele tinha, não é, só tinha uma saída. Ele precisava voltar para Deus. Meu irmão, minha irmã, se algum dia você se perceber com o coração embrutecido, como um irracional, você precisa voltar para Deus. Precisa olhar para Deus. Precisa atinar para o fim da impiedade, para a bondade sempiterna de Deus. E você quer saber o que é mais bonito aqui? É que mesmo quando a gente está assim, mesmo quando a gente quer chutar o balde, mesmo quando a gente quer jogar tudo para cima, mesmo quando a fé da gente está abaladíssima, a ponto de ser irracional, Deus acolhe a oração da gente. Deus acolhe o sofrimento da gente e recebe a gente. É isso que ele está dizendo para aqui no verso seguinte, verso 23. Mesmo desse jeito, ele disse: todavia, olha o adversativo aqui, mesmo quando eu estava nessa condição terrível, tu me seguras, tu me sustentas pela mão direita, tu me guias com o teu conselho, tu me recebe na glória. No fim é isto. A linda oração de Jean Valjean, nos Miseráveis, é exatamente essa. No fim de tudo, a única coisa que ele conseguia dizer é: perdoa os meus pecados e leva-me para a tua glória. O que mais que a gente tem para dizer? O que mais que a gente vai dar para Deus? O que a gente tem que fazer é estender a mão de fé. Perdoa os meus pecados, me leva para a tua glória. E Deus ouve essa oração, de um coração contrito, humilhado, que sabe o lugar feio para onde ele foi, que sabe a condição ruim na qual ele se encontrava. Um coração que tinha muita clareza e com muita honestidade, ele diz: olha, eu vim parar num lugar muito ruim, e a fé ficou destroçada, mas eu confio na bondade do Senhor, e ele sabe que o Senhor o acolhe e o recebe na glória. Por isso que ele diz: quem tenho mais eu no céu? Deus é minha herança, Deus é tudo para mim. Meu irmão, minha irmã, quando você não tiver mais nada, você tem tudo, porque você tem Deus, e Deus não muda, Ele é sempre bom. Ou você acha que é porque você é bonzinho, que você contribui, porque você canta, porque você frequenta os cultos, que Deus te ama? Você acha? Aquele é bonitinho, vou amar. Já pensou se fosse assim? Eu e o Jonas, a gente estava perdido, né? Eu posso falar por ele também nesse caso. Não é. Os versos 23 a 25 mostram que no meio daqueles dilemas todos, Deus estava sempre com ele. Quando ele achou que estava sozinho, quando ele achou que não tinha ninguém, quando ele achou que tinha acabado tudo para ele, acabou tudo. Não tinha acabado não. Deus estava ali do lado dele. Estava do lado dele, mesmo quando ele estava com raiva, e cuidou dele, mesmo quando ele sentiu inveja, esteve ao lado dele, supriu, mesmo no seu pecado, Deus o visitou com graça, mesmo na amargura do espírito, no lugar que, aliás, o Salmo 139 diz para a gente, né? Se a gente for para o abismo mais profundo, Deus está lá, gente. Então não acha que você é capaz de se esconder de Deus, não. Por detrás da raiva, da amargura, da descrença, onde você acha que está protegidinho, Deus está ali. Ele está perto. Ele está vendo você. E Ele sabe de tudo isso. Mesmo que Ele visite a gente com disciplina, Ele se coloca ao nosso lado, como um pai que jamais abandona o seu filho. E aí a gente chega no verso 26. E aqui
meus irmãos, a gente encontra fé. Não é sola fide o nosso tema hoje, Jonas? Está aqui no verso 26. Aqui está a fé. Ainda que a minha cara e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Isso é fé. E aqui a fé dele foi renovada. É aqui que a fé dele foi transformada. Porque mesmo quando a nossa fé falha, Deus nunca falha. Mesmo quando eu estou trôpego, Deus é firme. Mesmo quando eu estou ferido, fraco, Deus permanece forte. A fé é a confiança em Deus e não em nós mesmos. E parou de se comparar com o ímpio. Parou de tentar ter uma performance e resultados para ser feliz como os ímpios. Ele se lançou em confiança em Deus. E fé é isso, gente. A grande briga de Martinho Lutero foi essa. Foi ensinar para a igreja que a confiança é fidúcia. É se lançar completamente nos braços de Jesus, nas mãos firmes e fortes dele, justas e santas de Jesus, ensanguentadas, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas é também o leão que está ali cuidando do seu povo e da sua igreja. Se lançou nas mãos de Deus, e assim a fé dele foi renovada. Eu vi uma imagem muito interessante esses dias, que talvez vocês já tenham visto por aí na internet, uma imagem das Olimpíadas de 1992, de um campeão da época, Derek Redmonds, o nome dele. Na Olimpíada de 1992, ele chegou nos 400 metros rasos como o favorito para o ouro. E foi vencendo todas as baterias, até que chega na semifinal. E aí ele começa a corrida. E ele começa bem. Ele começa confiante. E ele dispara na frente de todos os seus adversários para vencer mais aquela bateria, mas acontece uma coisa. Ele tem um estiramento do nervo da coxa e rompe a musculatura da sua perna esquerda. E ele desaba no chão, em agonia e dor terrível. E aí, todos ficaram perplexos, todos os seus adversários seguiram adiante, passaram rapidamente pela linha de chegada, e ele se levanta. E ele começa a mancar. E é possível ver a expressão de dor e agonia no rosto dele, e ele tenta correr, mas não consegue. E ele vai perdendo as suas forças, mas ele queria chegar no final da corrida, ele precisava chegar no final da corrida. Ele não queria mais vencer a corrida, ele só queria chegar no final da corrida. E aí sabe o que acontece? Um homem vem de trás, e nenhum segurança foi capaz de deter aquele homem, ele foi pulando as barreiras. Um homem já mais idoso, de cabelos brancos, e ele pula aquelas barreiras, e ele chega junto do seu atleta ali, que era o seu filho. E ele então coloca o braço em volta daquele atleta, que chorando, consegue completar aquela corrida, abraçado com seu pai. Irmãos, na corrida da nossa fé é assim. Pode ser que a gente tropece, pode ser que a gente se machuque, mas Cristo está sempre com a gente, Ele está sempre do lado da gente, e Ele vai levar a gente até o fim dessa corrida. No verso 28 ele vai dizer isso. Ele termina assim: é bom estar junto de Deus. Percebe o jeito que ele termina? Do mesmo jeito que ele começou. Ele começa dizendo que Deus é bom. E agora ele diz que é bom estar junto de Deus. É bom estar na presença de Deus, porque é ali, meus irmãos, que a gente acha fé. Algumas aplicações finais para a gente concluir. Cuidado com o seu coração. Sabe por quê? O que Asaf não tinha percebido é que ele é tão culpado quanto os ímpios. Os ímpios, com os quais ele se comparava, são culpados, mas nós também somos. Às vezes a gente se acha melhor do que eles, mas quando a gente
quer vencer a corrida, os méritos da gente, a gente vai tropeçar e cair mesmo. A única razão por que nós não somos totalmente consumidos, como os ímpios que serão consumidos, é por causa de Cristo, não é por causa da gente. A fé é o entendimento disto, de que nós não temos nada, estamos completamente vazios, precisamos daquilo que vem de cima, daquilo que vem de fora. Martinho Lutero entendeu isto, foi isso que ele ensinou para a igreja. A gente aprende nessa passagem aqui também, que no ajuntamento do povo de Deus, no culto, na oração, nos meios de graça, nas escrituras, na pregação, as coisas ganham um sentido renovado para a gente e a nossa fé é alimentada e fortalecida. Às vezes a primeira reação que a gente tem é sair de perto do povo de Deus e da igreja quando a gente está em pecado, quando a nossa fé está fraca. Não faça isso não. Esse é o momento de você juntar, você chegar, você se aproximar de Deus, porque é ali que você vai achar respostas, é ali que você vai ganhar perspectiva, é ali que as coisas vão ganhar sentido, é ali que o caos vai desaparecer e as coisas vão ter ordem novamente. Medita nas promessas de Deus, nas Escrituras, isso vai ajudar. E finalmente, irmãos, sossega. Mas não precisa sossegar, gente. Deixa essa ansiedade para lá, deixa essa ira para lá, essa raiva para lá. Calma, fica tranquilo. Aprende a ser contente em Deus. Ele olhou para Deus e falou assim: o Senhor é minha herança, acabou, não preciso de mais nada. Tem em Deus tudo que eu preciso. Não é? E agora, José? Agora você marcha, só que com Cristo do seu lado. Que Ele te abençoe, que Ele te dê fé, que Ele alimente a sua fé, que Ele alimente a nossa fé para a glória dEle. Amém.